Vai começar daqui a pouco um dos jogos mais esperados dos últimos tempos. Hoje, a equipe favorita, SESI Indústria Saudável, vai entrar em campo para enfrentar o time das doenças crônicas não transmissíveis e fatores de riscos. Esse jogo promete, não é, doutor? A minha visão no assunto que nós estamos tratando da indústria saudável é uma visão como médico e uma visão como profissional especializado em saúde pública e na promoção da saúde trabalhadora. A nossa crença é a possibilidade do trabalho saudável, a possibilidade do trabalho que não produz adoecimento, a possibilidade de ver trabalhadores entrando no trabalho, desenvolvendo suas atividades de forma alegre, de forma feliz, terminando sua jornada, terminando sua semana, terminando a sua carreira profissional com a sua saúde melhor do que aquela que ele tinha quando começou a trabalhar. Vamos dar uma olhada no placar dos jogos até aqui. Este placar está de morte, mas ainda há tempo para virar o jogo. As doenças crônicas não transmissíveis como a diabetes e a hipertensão e os fatores de risco como a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo, a alimentação inadequada, sem falar no estresse, na depressão, na ansiedade e nos poucos cuidados com a saúde bucal, são responsáveis pelo afastamento de muitos trabalhadores e pela baixa na produtividade das empresas de todo o mundo. Mas a equipe do SESI Indústria Saudável vai entrar em campo para jogar a favor de melhores condições de saúde dos trabalhadores. Vamos mostrar a todos que fazem a indústria do nosso país que a prevenção e a informação são o melhor remédio. Vamos jogar pela vitória e por uma indústria mais forte. Os empresários e os trabalhadores da indústria já começam a entender o quanto é importante esta vitória. A produtividade da empresa e o bem-estar de todos estão em jogo. Todos os jogadores estão preparados? O jogo já vai começar! A campanha SESI Indústria Saudável surgiu da preocupação do SESI em melhorar o ambiente de trabalho, prevenir as doenças não transmissíveis e acidentes que afastam os trabalhadores das empresas. Dentre várias ações, a campanha prevê um diagnóstico das condições de saúde dos trabalhadores e sugere ações adequadas ao perfil das empresas a partir da avaliação dos trabalhadores. Esta campanha é um esforço do SESI para otimizar os investimentos em saúde que a nossa indústria faz. E para conseguir vencer este jogo, nós que fazemos o time do SESI Indústria Saudável precisamos seguir algumas estratégias em campo. Defina quais as empresas serão escolhidas para serem visitadas. Nosso foco, quando possível, são as médias e grandes. Envie a carta convite padronizada pela campanha às empresas escolhidas. Ligue para as empresas escolhidas e agende uma primeira visita. A visita às empresas para apresentar o programa SESI Indústria Saudável é o início do primeiro tempo. Nesta visita, é importante apresentar os dados da indústria e todas as informações em relação às condições de saúde dos trabalhadores no Brasil e no mundo. Apresente a campanha SESI Indústria Saudável e o nosso principal produto, o diagnóstico, como uma solução para ajudar a mudar as estatísticas e as consequências das doenças crônicas nas empresas. Aproveite para reforçar os benefícios que a campanha SESI Indústria Saudável, a partir do diagnóstico, pode levar para a empresa, como diminuir o tempo de afastamento e faltas de trabalhadores, diminuir gastos com plano de saúde, aumentar a produtividade, a competitividade e o bem-estar dos trabalhadores. Agora é hora de dimensionar a equipe, levando em consideração o número de trabalhadores. Depois, é só agendar a data e o local para o início do diagnóstico. E não esqueça, a visita é fator de sucesso dessa etapa do jogo. Além disso, é importante conversar, planejar e negociar a visita e o fluxo de atendimento com a área de produção. Sem o apoio deles, fica difícil passar para o segundo tempo.
A negociação é uma etapa muito importante no programa SESI Indústria Saudável. E essa negociação tem que ser feita tanto com o gestor da indústria, que é aquele que vai abrir as portas, autorizar que o programa seja feito dentro da indústria, mas também tem que ser feita essa negociação com as pessoas da produção, as pessoas que compartilham do dia a dia dos trabalhadores. Porque são essas pessoas que vão viabilizar a nossa estada, vão viabilizar nosso trabalho dentro da indústria. Esse relacionamento na empresa que começa com a venda do programa, tanto para o gestor, depois para a pessoa de produção, ele, na verdade, continua quando a gente apresenta o nosso relatório. É importante a gente ressaltar que a apresentação do relatório não é o fim do projeto. Pelo contrário, ele abre portas para que a gente possa oferecer para a indústria outros serviços do SESI. Neste primeiro tempo, é importante deixar claro que para a empresa participar da campanha, é preciso disponibilizar os dados cadastrais dos trabalhadores. Assim, irá agilizar a identificação e o atendimento aos trabalhadores. Com estes dados em mãos, o time do SESI Indústria Saudável insere as informações no Sistema de Gerenciamento de Risco-Saúde na Indústria, que, por sua vez, gera etiquetas de identificação para o questionário e para o termo de consentimento. Os dados coletados serão gerenciados por cada DR por meio de um Sistema de Gerenciamento de Risco-Saúde na Indústria, SGRSI. Essas informações vão permitir análises dos dados por empresas e traçar comparativos com resultados setoriais e nacionais. Assim, o gestor da indústria conhece a realidade em relação aos riscos de doenças presentes na empresa que atua e o SESI-DR pode oferecer soluções integradas, completas e customizadas para cada indústria participante do projeto. E atenção! Siga o passo a passo do SGRSI para não ter chance de errar, hein? Com as etiquetas de identificação geradas para o questionário e para o termo de consentimento, é hora de cair em campo buscando a autorização dos trabalhadores. É muito importante deixar claro para a empresa e para os trabalhadores que nenhum questionário será identificado pelo nome, apenas por números de identificação. Assim, o SESI mantém o sigilo e a ética dos exames. Aliás, só participarão da campanha os trabalhadores que assinarem o termo de consentimento. É por isso que a empresa também precisa levantar a bandeira do bem-estar e divulgar os benefícios do diagnóstico para ter adesão de seus trabalhadores. Então, vamos rever as melhores jogadas desse primeiro tempo? 1. Defina as empresas a serem visitadas e agende a visita. 2. Apresente para a empresa a campanha SESI Indústria Saudável e seus benefícios. 3. Converse, planeje e negocie a visita e o fluxo de atendimento com a área de produção. 4. Os dados coletados de identificação da empresa e dos trabalhadores devem ser inseridos no SGRSI para gerar as etiquetas. Lembre que é importante incentivar a empresa a divulgar os benefícios para os trabalhadores. Chegamos ao segundo tempo do jogo. A primeira parte do segundo tempo leva em torno de 20 minutos. É neste momento que você irá conversar com cada trabalhador individualmente, ler o termo de consentimento, solicitar a assinatura e iniciar o preenchimento do questionário. São 80 questões entre perguntas sobre dados pessoais, socioeconômicos, moradia, atividades físicas, alimentação, tabagismo, consumo de álcool, morbidade referida, utilização de serviços de saúde, uso de medicamentos, características do trabalho que executa, estresse, depressão, enfim, tudo sobre a saúde mental e física do trabalhador. Questionário preenchido, é hora dos exames de aferição de medidas e dados antropométricos. Em outras palavras, dos exames de pressão arterial, peso, altura e circunferência abdominal e teste de glicemia. A primeira medição deve ser a circunferência do braço. Essa medida é importante para que possamos usar o manguito correto na hora de medir a pressão arterial. Vamos lá? Peça que o trabalhador fique de pé com a manga da camisa levantada até o ombro,
mantendo o antebraço na posição horizontal paralelo ao chão. Localize os dois pontos ósseos mais proeminentes do braço esquerdo: o acrônio, osso do ombro, e o olécrano, osso do cotovelo. Coloque a fita métrica com marca 0 no acrônio e meça a distância do ombro ao cotovelo. Em seguida, marque o ponto médio do braço com caneta de tinta lavável. Agora, peça ao trabalhador para relaxar o braço ao longo do corpo. Coloque a fita métrica ao redor do braço no ponto médio, mantendo a fita na horizontal, nem frouxa nem apertada. Em seguida, meça o valor da circunferência. Lembre-se que para cada medida de circunferência do braço tem um manguito específico. Ah, não esqueça de limpar o ponto feito com a caneta e agradecer ao trabalhador. Agora sim, sabendo qual manguito deveremos usar, vamos à medida da pressão arterial. Lembre-se que a pressão alta é uma doença grave e silenciosa, que nem sempre apresenta sintomas e que uma das maneiras de ser descoberta é com exames regulares. Certifique-se de que o trabalhador não esteja de bexiga cheia, não tenha praticado exercícios físicos na última 1 hora, não tenha ingerido bebidas alcoólicas, café, chá, refrigerante à base de cola, chocolate ou outros alimentos e ainda se não fumou nos últimos 30 minutos. Durante o exame, o trabalhador não pode falar. Coloque o manguito no braço esquerdo do trabalhador com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo levemente dobrado. Palpe o pulso da artéria braquial localizado no sulco entre os músculos do braço acima da prega do cotovelo. Envolva o braço com o manguito selecionado, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria palpada. A borda inferior do manguito deve ser colocada 2 dedos acima da dobra interna do cotovelo. Fixe o manguito no braço do participante de maneira confortável, mas sem deixar folgas, e então verifique a pressão. Caso a pressão esteja elevada, peça para que o trabalhador fique sentado e quieto por aproximadamente 5 minutos e, após este período, refaça o exame. Agora é hora de verificar o peso, a altura e a circunferência abdominal. Lembre-se que a obesidade é um problema grave e que dele surgem diversas complicações. É sempre bom lembrar aos trabalhadores que uma alimentação balanceada previne e trata males como este. Mas, como primeiro passo, indique qual o exame e o procedimento que será realizado. Vamos pesar nossos trabalhadores. Peça que o trabalhador retire o máximo de peças possível, como avental, casaco, sapato. A balança eletrônica deve ser zerada antes de cada passagem. Para zerá-la, pise levemente no centro da balança e aguarde o zero aparecer. Em seguida, peça ao trabalhador que suba na balança, observe o peso e registre. Depois do peso, a altura. Não esqueça, sempre diga ao trabalhador qual o passo a ser seguido, qual exame ele fará. Este exame deve ser feito com o trabalhador descalço. Posicione-o de costas para o estadiômetro, que é a régua métrica, com os calcanhares juntos. Com o peso e a altura em mãos, você deverá localizar no disco a massa corporal do trabalhador, o IMC. A massa corporal identifica se o trabalhador está abaixo do peso ideal, magreza, na faixa de peso ideal, na pré-obesidade ou se está obeso. Para saber, use a fórmula peso dividido por altura ao quadrado. Por exemplo, João mede 1,78 metros e pesa 80 quilos. O IMC dele é 80 quilos dividido por 1,78 metros vezes 1,78 metros, que é igual a 25,2 quilos por metro quadrado. Usando o disco fica ainda mais fácil entender. Gire o disco até que alinhe o valor da altura com o peso do trabalhador. Ao alinhar os valores, a seta mostrará o resultado do IMC. Pronto? Agora, registre o resultado encontrado e veja na tabela o que ele representa. Agora, a circunferência abdominal. Solicite que o examinado levante a blusa ou camisa e baixe um pouco a cintura da calça. Posicione-se à direita do examinado. Em seguida,
Apalpe a superfície da crista ilíaca direita e o rebordo costal e trace uma linha imaginária horizontal no centro entre estes dois pontos de referência, buscando o ponto de menor diâmetro. Marque este ponto com uma caneta. Segure o suporte da fita no ponto marcado e peça ao trabalhador que passe a fita inelástica em volta da cintura até encaixar no suporte. Veja o resultado sem utilizar arredondamentos e anote no questionário. O valor normal para os homens é até 102 centímetros e para as mulheres até 88 centímetros. Depois de anotar os resultados, passaremos ao próximo exame, o teste de glicemia. Este teste vai identificar os níveis de glicose sanguínea capilar para realizar a detecção da hipo- ou hiperglicemia. Vamos lá? Troque as luvas de procedimento antes de começar e ao final do teste. Prepare o material a ser utilizado no exame e converse com o trabalhador como será feito e para que serve o exame. Massageie o dedo do paciente para aumentar a vascularização local. Limpe o dedo a ser picado com algodão embebido com álcool e depois enxugue bem com algodão seco. O passo seguinte é pressionar bem o dedo para picar na região mais lateral com uma agulha de insulina, lancetas ou agulhas caneta. Pingue a gota de sangue na fita reagente e insira no monitor para a leitura digital. Tem gente que nem imagina, mas os cuidados com a boca são decisivos na obtenção e manutenção da saúde. É pela boca que muitas doenças entram em nosso corpo. E para evitar que isso aconteça, é preciso a adoção de uma higiene bucal diária adequada, incluindo a escovação e uso do fio dental, uma dieta sem consumo exagerado de açúcar e visitas regulares ao dentista. Por isso, fazer a avaliação bucal está dentro do nosso plano estratégico no jogo contra as doenças crônicas não transmissíveis. Não deixe de fazê-la. Peça para que o examinado abra a boca e avalie a sua condição e necessidade dental, protética, a mucosa bucal, os tecidos ao redor da boca, assim como a higiene bucal. Ao final dos exames, converse com o trabalhador e repasse as orientações sobre uma vida saudável e explique cada resultado. Cuidados básicos como beber bastante líquido, fazer exercícios diários aliados a uma dieta balanceada, fazer exames periodicamente, ter hábitos saudáveis, como ter uma higiene bucal correta e sempre que possível descansar e aproveitar a família, ajudam na promoção da saúde, da autoestima e, consequentemente, melhoram o rendimento e a qualidade de vida do trabalhador. Depois de todos os exames feitos, é hora de conferir, analisar